Olá, amigos, meus irmãos. Olha aqui para você que está chegando agora, vai se inscrevendo aí no canal. E hoje eu, depois daquela mensagem que eu já deixei há 5 anos atrás, quero ser pastor por onde começar, aqui no meu canal, eu, a pedido já de alguns que gostariam de saber as escalas ministeriais. Fui ordenado ao ministério e agora pertenço ao corpo de obreiros. O que eu preciso saber? É isso mesmo que exige cuidado de você que foi convidado pelo seu pastor, pela diretoria, para exercer um cargo no ministério. Ou seja, você está sendo ingressado na função ministerial, que requer sérios requisitos e cuidado para evitar que você não tenha que você não venha a ter um ministério censurado. Paulo fala disso, olha, que nem os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiros da promessa, a fim de que o nosso ministério não seja censurado. Então vamos lá. Eu aqui alistei rapidamente, eu não quero ser extenso aqui neste assunto, para deixar só aqui os cinco passos, pausadamente aqui, bem resumido, para que a pessoa possa ter tempo de assistir e já levar em consideração o que vai ser falado. Eu, no meu caso, eu fui chamado ao ministério, batizado nas águas, aos 12 anos de idade. Aos 18 anos eu comecei a dirigir a primeira congregação, sem conhecer nada de nada. Apenas cantar os hinos e tocar o violão e dar a oportunidade para o irmão João, irmã Maria, irmão Tiago. Enfim, era assim que funcionava. E para mim eu já estava pastoreando. Não, eu ainda estava cooperando, porque o pastor precisava de alguém que cooperasse. Mas eu vou falar tudo isso aí daqui a pouquinho. Hoje, já aos meus 62 anos, e já há 28 anos de pastorado, eu acredito que tenho algumas experiências para falar aqui com você. Então vamos lá. Eu deixei aqui em Efésios 4:11, ele mesmo nos deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outro para pastores e doutores, em Efésios 4:11 essa passagem. Mas eu não vou tratar do assunto que está aí. Eu vou para as escalas ministeriais mais adotadas hoje dentro do ministério evangélico, dentro do âmbito evangélico das igrejas pentecostais e não pentecostais, quando assim adotam cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. E já eu falo sobre tudo isso aí, tá bom? Vamos lá. Paulo cita o cooperador. Quando o irmão ou a irmã foi consagrado para ser cooperador ou cooperadora, isso é muito importante, porque a primeira escala do ministério é importante, você que está sendo chamado para ser cooperador, é a primeira escala do ministério, que é importante isso aí. Quer dizer, Paulo fala em Romanos 16:3, 9, de seus cooperadores. Ele diz assim: saudai a Priscila, saudai a Áquila, os meus cooperadores em Cristo. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Está tudo ali em Romanos, certo? Então, o que eu quero? O que Paulo tem esses cooperadores? Paulo estava aqui precisando de pessoas que precisavam de assistências, que de repente ele, como missionário, implantador de igreja, não conseguia atender tudo e a todos. Ele chamava aquele casal de boa reputação, bem quisto, pessoas bem amadas dentro do âmbito da igreja, e dizia: irmão, vá lá, me faça essa visita, coopera comigo, me ajuda. E aí essas pessoas já iam tomando gosto do ministério. Então era um chamado de cooperadores. E a igreja precisa de ter irmãos e irmãs cooperadores, pessoas de reputação, que é amada dentro da igreja, que auxilia no trabalho, que pode ser, o pastor pode designá-la a uma visita. Esses são os cooperadores, pessoas que não falam muito, não é conversador, fofoqueiro, que vai lá e faça a visita. Mas não é pastor que só pode fazer a visita, não. Os cooperadores podem. Vai lá, vê como é que está a casa dele, se está precisando de alimentação. Traz para nós. Os cooperadores fazem essa função social que logo encaixa lá no perfil do diaconato. Eu falo disso aí no segundo item. E eu pergunto para você, você já foi cooperador? Não? Então,
por essa escala. Então, se você for convidado ou está sendo convidado para ser um cooperador, uma cooperadora, você pode cuidar da porta, ser uma recepcionista, ter boa comunicação, tratar bem as pessoas, abraçá-las e na recepção você pode ajudar a distribuir a Santa Ceia, limpar a igreja, organizar tudo que há nas festas. Os cooperadores, eles são como formigas, certo? Assim, eles movem, eles mexem, organizam. E a igreja sem cooperador é difícil ela ter um crescimento, porque o cooperador e a cooperadora são pessoas fundamentais. Pastor, atente a isso. Segundo, diáconos e diaconisas. É a primeira, depois de ser cooperador ou cooperadora, é que o pastor vai entender se pode ou não consagrar. Aí entra a primeira escala ministerial. A consagração, orar e impor as mãos, porque a partir de cooperador, aí é imposta as mãos. Consagrado agora para o serviço santo da primeira escala ministerial. Lembre-se, eu costumo dizer, um ótimo diácono, um bom pastor. Um péssimo diácono, um péssimo pastor. Porque aqui começa o diaconato e aqui encerra-se no pastorado. Todo aquele que tem aspiração ao ministério, Paulo não condenou. Paulo diz assim, aquele que deseja o episcopado, a palavra episcopado é a mesma que disser, aquele que deseja o pastorado, excelente obra deseja, mas tem que passar pela escala do diácono. Então vamos lá. O Atos dos Apóstolos, capítulo 6, mostra a necessidade do ministério diaconal. Mostra Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Mostra e o Paulo, ou seja, os apóstolos, os 12, reuniram e falou assim, olha, não é bom que nós deixamos de estar aqui pregando e ir servir as mesas. Nós precisamos separar aqui, vamos escolher, pois, entre nós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre o cargo diaconal. Então, ser diácono não é ser pregador. Tem diácono que ele é separado agora, ele pensa que ele já é pregador. Tem diaconisa que é ordenada diaconisa agora, ela já quer sair com o título pregando. Não. Diácono e diaconisa não são pregadores. Mas eu não posso pregar, pastor, eu tenho o dom da palavra. Sim, se te der uma oportunidade da qualidade de diácono, você pode, mas você não pode sair por aí, não. O diácono, ele é o serviçal, a diaconisa é aquele que cuida das coisas da igreja, das questões sociais. O diácono e a diaconisa é aqueles que ficam sabendo, que vão atrás. Não precisa, o pastor não está ligando para nada, diácono falastrão, diaconisa que conversa demais, é um problema sério. Os diáconos foram ordenados, foram feitos, foram criados e foram instituídos biblicamente no cargo ministerial, como o primeiro cargo ministerial, para eles serem uns assistentes sociais da igreja, certo? Nos cuidados do prédio, da igreja, da limpeza e dos irmãos das viúvas, que são necessariamente cuidadas pelos diáconos. Ele tem que chegar lá na viúva, no viúvo que estão passando necessidade, situações, e saber e passar para o pastor. Olha, o irmão fulano viúvo, ele está assim acamado. O pastor designa algo, ou ajuda, ou a própria cidade mobiliza a própria saúde da cidade em torno daquele irmão viúvo que está sozinho, aquela senhora viúva. A casa da viúva está lá caindo e os diáconos não sabem nada. É preciso ter esses cuidados. Ainda lembrando em consideração que o diácono distribui a Santa Ceia, prepara a Santa Ceia, o modelo lindo da Santa Ceia, o pastor designa um líder-chefe dos diáconos e das diaconisas para montar. O pastor não é para estar arrumando mesa de Santa Ceia, ele
tem uma outra função, vou falar disso lá na frente. Então, os diáconos têm que ser de boa reputação. Diácono não pode ficar na porta da igreja, que sempre ele é o porteiro, a diaconisa é a porteira que está ali cuidando, recepcionando as pessoas. O diácono tem que ter boa comunicação, tem que ter um sorriso amigável no rosto, ser coerente com o sexo oposto. Boa noite, muito bem-vindo, se evangélico ou não evangélico. Como está o senhor? Vamos chegar, é a sua primeira vez? Olha, bem-vindo aqui, acompanhe ele até o lugar, senta aí, vou preparar um lugar. O diácono não pode ficar carrancudo, cara feia, parece que está ali. Não, você não é diácono, não é segurança. Diácono é o recepcionista, é a cara de todo o culto da igreja que está no diácono. Uma pessoa, um visitante bem recebido, ele já tem ideia de que o culto vai ser uma benção. Mas diáconos trunfado, cara feia, isso é um desastre na igreja que tem diáconos e diaconisas desta maneira. Então faça com amor. Então, quando você, veja bem, o fator diácono e diaconisa, se você quer ser um pastor, primeira escala é o diaconato. Por que Deus te coloca exatamente logo ali? Por que na Bíblia designa o cargo diaconal? Porque primeiro você tem que aprender a relacionar com pessoas até você chegar lá no púlpito. Então, é importante o cargo diaconal. Isso aqui é só uma beliscada, como eu já disse aqui. Presbítero, me chama diácono. Segundo cargo, presbítero. Paulo nomeia Tito para estabelecer o presbítero como atuação de pastor. Você, presbítero, que foi ordenado ao presbitério, você não é fiscal de pastor. Tem presbítero que ele é diácono, aí vem para o presbitério, ele acha que ele é o fiscal de pastor. Ele acha que o pastor tem que pregar, que o pastor não está pregando assim, que o pastor não. O presbítero, ele é o assessor de um pastor em uma igreja. Ele é tipo um assessor. Meu amado presbítero fulano, eu não posso fazer o casamento de fulana de tal. O presbítero não faz casamento sem que ele seja designado por um pastor. Mas isso está na Bíblia? Não. São cargos com hierarquia desde que haja submissão. Quem é presbítero que não nasceu no meio da rua aí, ele faz o que ele bem entende da vida. Mas uma igreja organizada, dentro de um sistema organizado, eu não estou falando sobre comando de rigidez, que eu não sou a favor. Um pastor, que é ele, aquele que faz, que tem a sua liderança, é ele que diz: olha, presbítero, vai lá, por favor, faça esse batismo. Presbítero, vai lá, faça esse noivado. Eu não vou poder porque eu tenho que viajar, eu tenho uma agenda, ou eu não estou bem de saúde. Presbítero, vá lá e faça esse casamento. Vai lá, posso, noivo, posso mandar o presbítero X? Pode, pastor, então não vou poder, devido ao meu estado de saúde, ou devido a isso, uma emergência, eu não vou poder estar. O presbítero, ele é o assessor imediato do pastor. E é tão bom quando o presbítero, que tem por obrigação, essa aí é pessoal do presbítero, ensinar a palavra. Por que, pastor Daniel, que o senhor fala isso aí? Paulo disse para Tito: Tito, eu te deixei em Creta, para você estabelecer, Paulo fala isso para Tito, no capítulo 1, dizendo: eu te deixei aí em Creta para que você estabelecesse presbítero de cidade em cidade. Para fazer o quê? O trabalho pastoral. Porque os presbíteros é um assessor do pastor. E tem presbítero que não, ele é um problema. Ele faz motim, ele quer dividir igreja, ele já acha que é pastor, já quer tomar a igreja do pastor. Não, presbítero, se você foi consagrado ao presbitério, ajude o seu pastor. Aí no púlpito, onde você senta, participe, atue do culto de modo alegre. Às vezes eu vou a algum lugar, tem 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 presbíteros, estão todos também trancados, amarrando o culto, e ali fechado. Você não foi colocado como tranca-culto. Você, pelo amor de Deus, presbítero, você foi colocado como um abençoador do culto. Pelo amor de Deus, ouça isso, guarde isso no teu coração. E seja uma bênção para o teu pastor e para a igreja que você está trabalhando. Porque, afinal, você passou pelo diaconato, beleza. Chegou ao presbitério, ainda tem mais? Tem. Você tem que chegar a evangelista, ok. Diácono e presbítero, algumas denominações, eles são cargos locais, certo?
Cargos locais, ali na igreja local. O pastor e a diretoria ordena. Agora tem os cargos convencionais, que depende de uma convenção. Eu talvez não sei qual que é o teu ministério, mas se for da sua própria igreja também não há problema nenhum. Mas com as funções específicas é o que eu quero dizer aqui. Outra coisa aqui, o evangelista. Deixa você aí. Voltando ainda ao cargo de presbítero, Paulo recomenda a Tito, dizendo: Tito, você escolhe as pessoas para serem presbítero, aqueles que forem irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e que não sejam acusados de dissolução e nem desobediente. Se você é uma pessoa, eu vou falar português, claro, não serve, que dá calote, tem má fama na cidade, compra não paga, engana as pessoas, é falastrão, língua suja, a boca é uma imundícia, então você não serve para ser presbítero. Porque a cidade vai ficar olhando, chegar, vai te visitar a tua igreja, vai falar: aquilo ali, senta lá com o pastor. É pastor também, que o povo não consegue diferir entre pastor e presbítero. Então, cuidado com a sua condição de presbítero, você vai ser um pastor. Então, você vem desde cooperador, diácono, presbítero, cuidado para você não ter um ministério censurado, certo? Ninguém vai te aplaudir de terno e gravata, porque você está de terno e gravata. Não é terno e gravata que transforma você dentro de uma igreja. O que transforma, o que te leva você dentro de uma igreja é o Cristo que você aceitou aqui com você mesmo e que transforma a sua vida e que faz a tua vida progredir em todos os lugares, no teu trabalho, no teu emprego, nos teus negócios, em que você fala, e que tenha filhos em sujeição. Você vai querer ensinar o filho do outro, presbítero. Se você não tem os teus filhos em sujeição, você vai querer ensinar a casa dos outros se você não tem a tua casa em sujeição? Pense nisso. Vamos lá. Evangelista. Algumas igrejas adotaram evangelista. Vamos lá. Paulo confirma que confirma o passado, o pasto do pastor. Perdão. Paulo confirma o passo do pastorado, alertando Timóteo à última escala antes do pastorado. Timóteo, preste bem atenção, porque virão tempos trabalhosos, Timóteo, que não suportarão a sã doutrina. Fica atento, Timóteo, você está em Éfeso, cuidado. Não suportarão. Vai ter muita gente tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Aí Paulo dá um foco para Timóteo, para o pastorado. Porque Timóteo está na condição de evangelista. O que Paulo fala para Timóteo? Aí vem o segundo versículo. Mas tu, sê sóbrio, segundo Timóteo 5:5. Mas tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você entendeu? Faz a obra do quê? De um evangelista. Evangelista, você chegou diácono, presbítero, cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Chegou a evangelista? Você não é pastor. E qual que é a minha missão, pastor Daniel, como evangelista? O evangelista, ele não fica buscando lacunas, ele não fica no caminho procurando, como eu vou te explicar melhor aqui, tentando encontrar argumentos pitorescos, dantescos, não. O evangelista, ele se preocupa com a mensagem da palavra. O evangelista deve-se, mas olha, isso é criteriosamente debulhar o evangelho. Paulo trata o evangelho, que eu gostaria de falar para vocês aqui. Ele fala em Efésios 6:10, não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Olha com que carinho que Paulo fala. Mas aí Paulo fala assim, olha, Efésios 6:19, gente, ore por mim, porque eu estou evangelizando, mas que no abrir da minha boca, Efésios 6:19, no abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho. Tem evangelista que é ordenado evangelista, está ali agora a um passo do pastorado, ele começa a criar assuntos mirabolantes, assuntos que não edificam. Evangelista, você foi ordenado evangelista para aprender primeiro a procurar almas, ser sedento por almas,
a fazer com que o evangelho triunfe com uma mensagem verdadeira. Evangelista não é para usar palavras de exortação. Evangelista é para usar palavras de edificação por meio do evangelho. O que eu digo que o evangelista tem que fazer? Qual é a função de um evangelista? É ir para as casas, ir para as ruas, ir para as praças, ir para as visitas e dizer: olha, eu vim aqui dizer para você, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, sei lá qual é a tua denominação, se tem essas doutrinas, esses princípios, mas falar que o evangelho, ele transforma a vida das pessoas. Não, outra coisa que o evangelista não pode fazer, não garanta para ninguém que o evangelho, a pessoa entrando para o evangelho vai ter paz e alegria. Não equivoque. O evangelista fala: olha, você vai vir, você vai ser perseguido, pessoas vão te criticarem, mas tenha bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. O evangelista, ele tem o poder de persuasão para difundir o evangelho de Cristo no coração dos pecadores. Então, você evangelista, por quê? Porque você, sendo evangelista, o pastor vai estar de olho em você e ver se pode te levar a uma convenção e dizer: esse rapaz, esse obreiro tem condição de ser evangelista, porque ele tem chamado e sede por almas. Você está me entendendo aí? Se isso te ajudar, isso é muito importante para você. Então, vamos lá. Agora encerra-se evangelista, vem a função pastor, ok? E agora, o que eu faço? Fui separado, meu Deus, eu estou vendo aqui ultimamente uma coisa louca, maluca, fora de órbita. Se é que existe órbita para esse tipo de coisa. É pessoas que, com licença, deixa eu tomar uma aguinha. A pessoa se converte ontem, aprendeu a ler 2 capítulos, citou João 3,16 de cor, ele já é pastor. Não é assim, gente. Cuidado com essas autosseparação ou auto-intitulação. Pastorado não é algo, cismei. Pastorado não é cisma. Cismei, sou pastor agora. Não, pastorado é algo muito sério. É alguém que vai cuidar, é alguém que vai direcionar. O pastor tem uma carga enorme de responsabilidade. Entre elas, o respeito, o modelo, o exemplo. Porque diácono, presbítero, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, está de olho no pastor. O pastor tem que ser exemplo de todo. E ainda mais, aqui atrás, ou não sei onde sentam os teus obreiros, tem uma igreja, todas olhando para o pastor. E qual é a função do pastor? Pastorear. Isto é, dar às ovelhas o alimento sólido, a palavra purificada, a palavra edificada, a palavra que edifica, a exortação do pastor com amor, o ensino do pastor com amor, o ensino do pastor com visão de crescimento, de fortalecimento da família cristã. Então, observa bem, Jesus disse para Pedro, em João 21, 15 a 17, a primeira pessoa que designa o pastorado não é Paulo. Observa que Paulo não manda ninguém pastorear, manda evangelizar, ganhar vidas. Mas Jesus fala para Pedro, quando ele morre e aparece a Pedro, você me ama, disse, mestre, tu sabe. Não, Pedro, eu quero saber. Não, verdade, você me ama mesmo? Mestre, tu sabe. Não, o que Jesus queria era algo muito mais profundo com Pedro. Ô Pedro, eu vou te perguntar mais, você me ama? Aí Pedro se desesperou e chorou. Mestre, tu sabe. Então, apacenta minha ovelha. Ou seja, seja pastor do rebanho, Pedro. Você já voltou a pescar. Pastor, você no pastorado, você só pode ter um foco. Cuidar das ovelhas de Cristo. Foi chamado para o pastorado? Então, seja pastor do rebanho. Como pastor, você tem que ser exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no espírito, na fé, na pureza. Você é o modelo que o teu líder de jovem, que os adolescentes olham para você. O teu relacionamento, você e a sua esposa, pastor, é muito importante, porque os jovens olham para o relacionamento do pastor,
Se ele trata bem a sua esposa, convive bem com ela, isso é importante para o dia a dia do crescimento da igreja. E é imprescindível que o pastor seja casado, que tenha sua esposa também ali sob os seus cuidados e que ela seja não apenas uma figura apagada. Tem pastor que você chega num lugar, leva 10, quase 15 anos para você descobrir quem é a esposa dele. Parece que ele quer esconder, não sei lá. Não. O pastor, ele tem a sua família em sujeição. E outra coisa, para você estar no pastorado, a mesma recomendação do presbítero até o pastorado, ou seja, desde o diaconato, mas Paulo fala para, olha, estabeleça presbítero que tenha a sua casa sob sujeição, ou seja, que a sua casa seja um exemplo, um modelo para que ele possa ensinar e falar, ele pode ensinar. Você já viu algum pastor que ele prega, ensina, corrige o filho dos outros, mas os filhos deles estão todos desviados? Meu querido, não é fácil. Agora, lembrando que nem por isso ele vai perder a sua autoridade, se caso alguns filhos não são obedientes, e infelizmente alguns pastores não têm os seus filhos junto com ele ali, porque uma coisa é o pastor ter os filhos em sujeição e depois de uma certa idade os filhos ganharem o mundo. Isso aí não é culpa do pastor, não. Exceto se ele cometeu erros aí que não pode, que os filhos não querem permanecer na fé. Acho que não é fácil, não é. Agora, veja bem, pastor com visão, pastor com dinamismo. Eu vou falar disso aí num próximo vídeo, de como você dinamizar o seu ministério, como você crescer. Eu estou escrevendo um livro sobre liderança e vai ser mais impactante, porque aqui é um assunto mais por escalas, e essas escalas são importantes. E eu quero aqui dizer para você que, como pastor, você é o responsável pelos casamentos, realizar as cerimônias, e eu vou falar sobre não fazer cerimônias, enfim, eu falo num outro vídeo, mas o pastor, ele tem a nobreza de cuidar da igreja de Cristo e fazer a igreja de Cristo forte. Cuidado com a linguagem, conforme você aplica o estudo da palavra sistematicamente e assim formando sempre equipe. Eu trato desse assunto aqui num outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, não só se inscreva no canal, como você pode também mandar para alguém ou levar para a sua congregação, assistir lá e escrever aqui nos seus comentários. Vai vir muito comentário aqui e dizendo, eu não concordo isso, não concordo com aquilo. É claro que eu não estou aqui para querer tolir ninguém a este modelo, mas é dar clareza para aqueles novatos que Deus está levantando nesses últimos dias e nós precisamos ter uma geração forte de jovens obreiros chamados e engajados na obra do Senhor Jesus. Tá bom?